Graça e paz, queridos, graça e paz, amadas, louvado seja Deus. Estamos aqui na casa do Senhor para mais um culto em família. Então convide aí sua família, se reúna, porque esse momento de você, junto com a tua família, poder adorar Deus, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, invocar o nome dEle e receber grandes bênçãos na sua família. Eu quero convidá-los a lermos a palavra do Senhor no Salmo 27. A palavra de Deus no Salmo 27 nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe-se contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Palavra de Deus para o povo de Deus. Queridos, hoje de manhã nós falamos sobre a palavra, nós ministramos a palavra do Senhor. Deus é a luz, né? Ele é a luz e a igreja é um referencial. A igreja ela é a luz de Cristo. Nós temos a luz de Cristo em nós. Eu gosto muito da canção do Tales. Você sabe a canção do Tales? Ele fala: através de mim, Jesus clareia. Eu gosto muito dessa canção porque nós somos a luz do mundo. E aqui o salmista, no Salmo 27, ele vai dizer: o Senhor é a luz que está em mim. O Senhor é a minha luz. De quem terei medo? Ou do que eu terei medo? Sabe, o medo tem ocupado o coração de muita gente. O medo tem feito com que muitas pessoas deixam de viver, né? De crer, de confiar, de orar, de ter fé, de se alegrar. E o salmista está dizendo: de quem eu terei medo? Ou do que eu terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, Ele é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amados, quem nos protege é Deus, quem nos guarda é Deus, quem nos livra é Deus, quem nos abençoa é Deus. E se Ele não fizer isso, ninguém pode fazer, né? E ele continua dizendo: quando sobrevêm os malfeitores, quando sobrevém a destruição, quando sobrevêm os opressores, quando sobrevêm os inimigos, eles é que caem, eles é que tropeçam, porque o Senhor é a luz que está em mim. Quem anda com Deus, queridos, não anda em insegurança, não anda tropeçando e caindo. Quem anda com Deus anda seguro. A luz de Deus, ela traz segurança para o nosso coração. Então, queridos, eu queria que você colocasse a mão no teu coração, na sua casa aí. Ore comigo, coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, ilumina, Senhor, que a tua luz brilhe em mim, Senhor. Que o medo não venha, Deus, ocupar a minha mente, o meu coração, tirando a tua presença, ou abafando, ou escondendo a luz do Senhor, que tem que brilhar, a luz que me faz sorrir, a luz que me faz amar, a luz que me faz prosperar, a luz que me faz vencer. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Vamos cantar essa canção para Deus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim a mim, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Nesse momento nós estamos, fazendo a oferta de forma diferente. Você vai ver que aí na sua tela, ao lado, tem o Pix da igreja. Então você pode transferir, se você tiver facilidade, a sua oferta via a conta da igreja, que aparece aí também. Se você não tem anotado, anote o número da conta da igreja e você pode fazer a transferência, se ficar mais fácil para você. Agora, havendo dificuldade, você não podendo fazer isso, nós estamos disponibilizando o número do nosso tesoureiro, para que você possa anotar também. Você vai ligar para o tesoureiro e ele vai indicar alguém para ir recolher a tua oferta. No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Entre todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor. E eu gostaria de destacar que a oferta aqui trazida como incenso simboliza as orações. Você orando pela igreja, orando pela vida da igreja, você também está trazendo a sua oferta como incenso. E as ofertas que aparecem no texto aqui, ofertas puras, como o Senhor está dizendo aqui, ela contradiz a oferta que era profana, hipócrita, falsa. A oferta pura simboliza a oferta sincera, a oferta voluntária, a oferta com satisfação. E nós somos gratos a Deus pela sua vida, porque nós temos uma igreja que tem entendido a pureza da oferta.
Uma igreja que tem sido sincera com as suas ofertas, uma igreja que tem sido fiel com as suas ofertas, e nós queremos orar pela sua vida, para que você continue com a sua fidelidade ao Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Feche os teus olhos. Se você está com a sua oferta em mão, ou se a sua oferta está em casa, né? Coloque a sua oferta diante do Senhor. Levante a sua oferta em mãos e vamos dar graças a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos feito vencer situações difíceis. O Senhor tem nos sustentado com o melhor desta terra. E nós somos gratos a Ti, somos sinceros, ó Deus, em trazer as nossas ofertas, em trazer os nossos dízimos e depositar no Teu altar, pois o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, continue fiel. Quero agradecer à igreja pelas condolências, pelo dia de ontem, por ter orado comigo, orado por mim. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, os que estão perto, os que estão longe, que não se esqueceram, que mandaram mensagem, disseram: pastor, nós estamos aqui, conta com a gente. E eu recebi mensagens muito queridas, viu? Eu precisava daquelas mensagens. Eu precisava receber aquela atenção de vocês. E por falar em atenção, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que é que está vendo, Jeremias? E respondi: vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me diz: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Queridos, eu não sei quantos de vocês têm ouvido e têm visto falar, e têm visto alguns pregadores pregar, que o tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo de tribulação, de juízo na terra, é cumprimento da palavra de Deus. Eu tenho falado com a igreja que nós somos a geração que estamos vivendo a oportunidade de testemunhar aquilo que Daniel profetizou, aquilo que Isaías profetizou, aquilo que Abacuque profetizou, aquilo que Joel profetizou e aquilo que João profetizou, aquilo que Jesus profetizou. Nós somos a geração que estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Então eu me considero privilegiado, porque eu estou vivendo o cumprimento dos sinais da volta de Jesus. Não é a volta. Eu seria muito leviano se eu dissesse: Jesus está perto, Jesus vai chegar amanhã ou depois. Porque nem ele mesmo disse: não compete a vós saber, não compete nem a mim saber o dia e a hora. Mas ele fala assim: como o relâmpago sai do oriente e se prostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Deus, ele vela pela palavra dele. E sabe, amados, eu quero trazer essa palavra nessa noite, porque por muito tempo nós começamos a construir casas, palácios, igrejas, prédios tão sólidos. E por muito tempo nós construímos isso achando que isso seria eterno. Talvez pensando por meio dessas construções que nós também seríamos eternos. Mas hoje nós entendemos que nós temos um tempo breve, um tempo de nascer, de crescer, de viver e de morrer. E é um tempo que é proposto por Deus, é um propósito de Deus. E nesse período todo, eu preciso viver para louvar a Deus, viver para glorificar a Deus. E aqui o Senhor pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo?
Ou seja, pergunta de Deus para nós nessa noite é: para onde é que nós estamos olhando? Qual é a visão? Qual é a revelação? Qual é a interpretação da revelação? Qual é o entendimento que nós temos daquilo que nós estamos vendo, ou daquilo que nós estamos vivendo, ou do que nós estamos passando? Porque visão tem a ver com entendimento. Então a pergunta de Deus dessa noite é: qual é o entendimento que você tem do momento em que você está vivendo, da situação do mundo? Qual é o entendimento que você tem? Qual é? Ou você acha que isso é casual, ou você acha que isso é do diabo, ou você acha que isso é um inimigo? Tem muita gente achando que essa pandemia, que essa situação do mundo é coisa do inimigo. E sabe, amados, até eu ouvi de uma pessoa que mora perto da minha casa. E a pessoa veio compartilhar comigo a quantidade de pessoas que tinham morrido durante a semana passada. E a pessoa veio compartilhar comigo que alguns amigos, amigas tinham morrido também. E eu falei assim: olha, talvez você não saiba, mas isso está na Bíblia. Deus havia dito que isso aconteceria. Deus havia usado os profetas para dizer que essa situação ia ocorrer. O juízo na terra ia acontecer. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, nós que não lemos a Bíblia não conhecemos, mas quem lê a Bíblia sabe do que está acontecendo. Mas eu vou dizer para você, irmãos, tem muitos que leem a Bíblia, mas não estão tendo visão. Tem muitos que conhecem, mas não têm visão, não tem entendimento. Tem muitos que estão achando que essa situação é obra do inimigo, é o terror, acusando até o governo. Tem gente que está com raiva do governo. É o fulano de tal que não quer comprar vacina, é o ciclano que não quer fazer isso. Irmãos, não vamos transferir para o homem aquilo que Deus propôs que nós passássemos, para que ele cumprisse a palavra dele. Não vamos transferir para o mundo aquilo que Deus propôs que nós vivêssemos, para que cumprisse a palavra dele. Deus tem zelo. Deus tem zelo por aquilo que ele fala. E eu costumo dizer, vocês sabem disso, que Deus fala o que faz e Deus faz o que fala. Deus é Deus de palavra, é Deus de promessa, mas é Deus de cumprimento da promessa, é Deus de palavra. Agora eu preciso saber direitinho para onde eu estou olhando, qual é a visão que eu tenho. Eu gosto muito do texto de 2 Reis, quando, o 2º ou 1 Reis, perdão, aqui que eu não lembro certo, mas quando o profeta ora para Deus abrir o entendimento, a visão do discípulo dele, porque o discípulo dele está olhando o exército do inimigo e está com medo de morrer. E amados, não é tempo da igreja ter medo, é o tempo da igreja ter fé. Ah, pastor, eu tenho fé, mas por isso eu vou andar sem máscara? Não, minha máscara está aqui, eu só estou sem ela porque eu estou pregando. Eu ando com máscara, eu tomo todos os cuidados e tenho fé. Eu tenho fé. Tenho fé de que Deus está zelando, para que se cumpra na minha vida a palavra dele. Eu tenho fé de que isso vai passar. E quando passar, queridos, Deus vai fazer com que eu me torne mais forte, mais conhecido, mais próximo e mais fiel a Ele. Sabe, o salmista Davi, ele, no Salmo 19, ele fala de várias formas da palavra. E no Salmo 105 ele diz que a palavra do Senhor é luz para o caminho e é lâmpada para os pés. O poder e a eficácia da palavra de Deus
são infalíveis. E a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Eu gosto muito do texto de Isaías, quando Deus fala assim como cai a chuva na terra e cumpre o propósito dela, assim a minha palavra não volta para mim vazia. E uma dos quadriláteros wesleyano é a palavra de Deus, é a experiência, é a fé e é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um fundamento, queridos. O crente que é crente, e eu conheço muitos que são assim, são crentes, mas gostam só de ouvir mensagem, ou gosta só de ouvir cânticos, ou gosta só de vir na igreja, mas não gosta de aprender a palavra. Eu gosto muito do texto dos Salmos, que Davi fala: guardei a minha palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu gosto desse texto de pensar que Davi, ele chegou a esse entendimento depois que ele pecou. A palavra de Deus, ela nos previne de pecar contra Deus. Ela nos ensina a andar na presença de Deus. Ela nos instrui a conhecer melhor a Deus, saber quem Ele é e o que Ele faz. Então Jeremias, ele começa aqui dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês? Qual é a visão que você tem? O que você está enxergando? E tem gente só enxergando derrota, tem gente só enxergando fracasso, tem gente só enxergando destruição, tem gente só enxergando terror, medo. Sabe, amados, o terror existe, o medo existe, o fracasso existe, tudo isso existe, mas a palavra de Deus é que eu tenho que enxergar. Sabe por que eu tenho que enxergar a palavra de Deus? Porque enxergando a palavra de Deus, eu enxergo Deus agindo por meio dela na minha vida. Então, se Deus pergunta para mim: o que é que você está vendo? Eu não tenho que olhar lá na frente, eu não tenho que olhar além, eu tenho que olhar aqui. E eu tenho que dizer: eu vejo a sua presença, Deus. Eu vejo o seu poder, Deus. Eu vejo, Deus, o teu cuidado. Eu vejo a tua obra, Deus. Eu vejo a tua vontade sendo cumprida na terra. Eu vejo o teu juízo, Deus. Eu vejo o sinal da tua volta, Jesus. Eu não tenho que estar olhando e vendo outra coisa, Deus, que não seja a presença de Deus. Eu gosto muito do texto de João, capítulo 9, quando Deus cura aquele cego. E ele cura o cego, manda o cego, manda o cego embora. E aí depois ele encontra o cego pela segunda. Deus cura o cego em 2 vezes, né? Acho que não é o João 9, não, é outro texto, porque João 9 é o cego que enfrenta os fariseus. Mas ele cura o cego, e aí ele encontra esse cego de novo e fala: o que é que você está vendo? Ele leva o cego para se lavar, lava os olhos do cego no tanque. E ele fala: o que é que você está vendo? E o cego fala assim: eu vejo homens, e eles parecem como árvores. E aí Jesus ora de novo, coloca a mão e ora. E fala assim para ele, depois de corrigir a visão dele, Jesus fala assim para ele: o que é que você vê? Você vê o Filho do Homem? E aquele cego vira para Jesus e fala assim: quem é o Filho do Homem para que eu veja, para que eu creia? E Jesus vira para ele e fala assim: é este que fala com você. E aí aquele cego, que era cego, tem o entendimento dele aberto, e ele fala assim: então eu creio no Senhor. Eu creio. Sabe, amados, tem muitos de nós vendo outra coisa que não seja a presença de Deus. E nós precisamos corrigir a nossa visão. Sabe, tem muitos de nós
os olhos fitos na televisão, vendo o noticiário, dizer isso, dizer aquilo. Tem gente que não perde o jornal, mas não pega na Bíblia. Tem gente que não deixa o jornal, mas não se orienta pelo Espírito de Deus por meio da palavra. E vive repetindo o jornal, mas não repete as promessas do Senhor. Amados, Deus está cumprindo a palavra. E eu tenho que enxergar que é propósito de Deus o que eu estou vivendo. É plano de Deus. E se é plano de Deus, eu não vou perecer. Se é plano de Deus, Ele vai me sustentar, seja com pouco ou com muito, Ele vai me sustentar. Se é propósito de Deus, Ele vai cumprir. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, ele vai dizer assim: ao vencedor, ao que for fiel, eu cumprirei a minha palavra e darei que conheça o meu nome. Mas ao que for fiel, ao vencedor. A palavra do Senhor é revelada de forma profética. E Jeremias, ele responde à visão. Ele fala: eu vejo, e o que eu vejo, Deus, é um ramo de amendoeira. E Deus fala assim para ele: você vê bem, porque a palavra amendoeira tem a mesma raiz da palavra zelar. Zelar significa, a palavra amendoeira e a palavra zelar é a mesma coisa. E Deus está dizendo assim: você vê bem, não amendoeira, mas você vê bem, porque eu zelo. Você vê o meu zelo, o meu cuidado, o meu amor. E sabe, queridos, é isso que nós temos que enxergar. Amados, não é tempo de você ficar enxergando quantas variantes o Covid tem hoje. Não é tempo de você enxergar quantos leitos faltam no hospital. É tempo de você ver a mão do Senhor estendida, a obra de Deus cumprida. É tempo de você clamar e dizer: zela, Senhor, zela, cuida, cumpre a tua palavra, mas cuida de cada um de nós. É tempo de cumprimento, queridos. Tempo da visitação de Deus, tempo do poder de Deus operar. Deus confirma a visão para o profeta e diz o quê? Vistes bem. Ou seja, você está entendendo a visão, você está vendo, enxergando, não com os olhos comuns, mas com os olhos bons. Viste bem, ou vistes com os olhos bons. E a Bíblia nos ensina que os olhos é espelho da alma. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom, toda a minha vida vai ser boa. Então o que isso me faz pensar, queridos? Se eu enxergo bem, se eu vejo as coisas de forma boa, se eu vejo as coisas de forma, se eu vejo a bondade de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, se eu tenho uma visão correta, uma visão segundo o entendimento de Deus, eu estou vendo bem. Eu chamo isso, enxergar com os olhos de Deus, eu chamo de visão profética. Não é ver como o mundo vê, mas ver como Deus vê, ver com os olhos de Deus. E ver com os olhos de Deus é ver bem. Para nós, ver com os olhos de Deus é ver a morte não como um fim. Para nós, ver com os olhos de Deus é ver a tribulação não como algo maldito, ruim. Para nós, ver a situação é não ver o fim dela, ver que nós vamos perecer nela, é ver que nós vamos vencer
e aprender a vencer em nome de Jesus. Deus confirma a visão dizendo: eu velo pela minha palavra. Eu velo. Ou seja, Deus tem prazer em fazer com que sua palavra se cumpra. A palavra velar no hebraico se pronuncia shakad. E shakad significa guardar, proteger, estar alerta, zelar. Velar pela manutenção e ordem, vigiar. Shakad e shaked também tem o mesmo significado de amendoeira. Então Deus está dizendo assim: eu estou vigiando. É isso que você está vendo. Eu estou protegendo. É isso que você tem que ver. Eu estou alerta. É isso que você tem que enxergar. Eu estou na manutenção de todas as coisas. Eu estou dando ordem à situação. É esta visão que eu quero que a minha igreja veja. Sabe, queridos, quem enxerga assim, não enxerga o medo, a insegurança. Quem enxerga assim, enxerga Deus no comando. Quem enxerga assim, queridos, enxerga o que Deus está fazendo. Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está alerta, Deus ele está cuidando. Esta é a ação de Deus. Então, se alguém pergunta para mim: o que é que você está enxergando? Como é que você está vendo este mundo? Como é que você está vendo a pandemia? Como é que você está vendo a situação do mundo? O que é que eu enxergo? O que é que eu vejo? E o que é que eu digo? Deus está no controle, está no comando, está vigiando, está protegendo, está guardando. Esta tem que ser a sua palavra, irmão, irmã. Essa tem que ser a nossa mensagem. Quando alguém liga com medo, eu tenho que dizer: não temas, crê somente. Deus está protegendo você. Deus está no comando da situação, no controle do mundo. Isso é o shakad de Deus, o velar de Deus, o zelar de Deus. Deus está afirmando nesta visão profética que a sua presença é sobre, não é embaixo, é sobre a situação. A sua presença é sobre a sua palavra para cumpri-la. Pouco tempo atrás eu expliquei para os irmãos a diferença, né, que tem o sob e o sobre. Estar sobre é estar acima. Então, enquanto nós estamos envolvidos no meio do vento forte, da chuva, da tempestade, né, do furacão, Deus está sobre e está ali, ó, nos guiando, nos protegendo, nos guardando. Deus está no controle dessa situação. Deus não está fora dela. É como quando Jesus estava no barco com os discípulos, em meio à tempestade. Jesus estava ali no barco dormindo, e os discípulos desesperados, com medo de morrer e perecer, com medo daquele barco virar, com medo do mar tragar eles. E os discípulos acordam Jesus e dizem: o Senhor não se importa, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. E Jesus vira para os discípulos e diz o quê? Por que que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? E bastou uma palavra de Jesus. Bastou Jesus dizer para o mar: mar, acalma-te. Vento, quieta. E depois que Jesus fez isso, os discípulos viraram uns para os outros e disseram: quem é este? Quem é este que ordena para o mar, e o mar para? Ordena para o vento, e o vento aquieta. Quem é este? Os discípulos que andavam com Jesus não sabiam o poder que ele tinha
E sabe, queridos, a igreja às vezes também não sabe. A igreja também às vezes não entende o poder que Deus tem. A igreja também não compara Deus e às vezes até não entende que basta uma palavra dele. Basta uma palavra. E tudo isso acaba. E o vírus que veio vai embora. Do jeito que ele entrou, ele sai. Basta uma palavra. Eu só preciso ver que não há impossível para ele. Eu preciso ver que ele tem compromisso com a palavra dele. Eu preciso ver que Deus falou que o juízo na terra ia chegar. E chegou. Eu preciso ver que ele tem propósito em todas as coisas. Eu preciso ver que ele vela pela palavra dele. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está dizendo o quê? As minhas palavras são eternas. As minhas palavras se cumprem. As minhas palavras não são levadas com o vento. As minhas palavras, ainda que sejam esquecidas por vocês, elas serão vividas, porque não serão em vão, elas se cumprirão. Com certeza, Deus se encarrega de fazer florescer e frutificar a sua palavra no tempo oportuno. Com certeza, Deus se encarrega de fazer cumprir a palavra dele. A amendoeira que o profeta vê de forma, naquela visão, tinha um propósito. A amendoeira, ela é uma das frutas, uma das árvores, né? Uma das árvores que não tem estação que impeça ela de florescer. A amendoeira, ela floresce no calor, pode estar o calor que for, pode estar o frio que for, pode estar a situação que for, pode ser primavera, outono, verão, inverno, não importa qual seja a situação, a amendoeira não deixa de produzir, ela não deixa de florir, ela não deixa de frutificar. E é isso que Deus está dizendo, não importa a circunstância, não é as circunstâncias que muda a palavra de Deus, não é a situação que muda a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumprirá, não importa a dificuldade que tenhamos que passar, ela se cumprirá. Não tenha medo de ti, não, aliás, não tenha medo não, não tire os teus olhos de Deus, não tire os teus olhos da palavra de Deus, porque as palavras do Senhor se cumprirão na sua vida. Busque no Senhor por meio da palavra, busque no Senhor, busque no Senhor, porque não importa qual seja a situação, a palavra de Deus lançada nunca volta vazia. A palavra de Deus é o estatuto, é o decreto, é a promessa, é a revelação. E nós somos justificados por meio delas, por meio da palavra. Você lê lá em Apocalipse, você vai ver que Deus vai dizer, aqueles que são justificados, aqueles que morreram em Cristo e que foram justificados por meio da sua palavra. A palavra de Deus é Jesus. É Jesus.
E eu gosto muito do texto de João, quando ele fala: e ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos ele como o unigênito de Deus, o Logos, o princípio. E lá em Apocalipse 22, o Senhor vai dizer assim: eu sou o princípio e eu sou o quê? O fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele quem começou, é Ele quem vai terminar, porque Ele é fiel à sua palavra. Sabe, queridos, eu que te convido, se você não tem buscado no Senhor, se você não tem buscado conhecer o Senhor por meio da palavra dEle, se você não tem buscado um tempo com Deus, se você tem desperdiçado as horas, se preocupando, se inquietando, se afligindo, se angustiando, eu te convido, queridos, busque no Senhor. Busque no Senhor. A amendoeira, ela também é representada como um símbolo sacerdotal. É o símbolo do sacerdócio. Para confirmar o chamado de Arão, Deus usou a amendoeira. Ele escolheu a vara da amendoeira. E sabe, queridos, nós somos chamados com um propósito de sermos eleitos de Deus, sacerdotes de Deus. Não somos exclusivos, não. Somos escolhidos, mas temos que também chamar todos e todas, aqueles e aquelas que quiserem, porque Deus quer escolher. É o tempo de Deus chamar. É o tempo, como diz lá em Joel, né? Tempo do Senhor acolher, né? Tempo oportuno da salvação do Senhor. A palavra de Deus, ela é um instrumento de combate, é uma arma, é uma espada afiada de 2 gumes. É ela que faz com que eu corte os dardos inflamados, as palavras lançadas contrária, as setas que vêm na direção. A palavra de Deus é que me faz lutar em defesa, em favor, em salvação. Então eu te convido, queridos, crê que a palavra de vitória já está liberada sobre a sua vida. Crê que a palavra de salvação, que o teu nome está escrito no livro da vida. Crê na sua salvação, crê na salvação da sua casa, crê, libere a palavra de vida, declare a palavra como um instrumento de Deus. Seja profeta, seja sacerdote, sacerdotisa, seja escolhido de Deus para proclamar, anunciar esta salvação, para dizer aos perdidos que eles não estão perdidos, para dizer aos fracos, ser fortes, para dizer aos abatidos, a palavra de Deus, ela é luz, ela é alimento, ela é força para a sua salvação. Crê, querido, crê. A igreja só não pode parar de declarar que a palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir até que Jesus volte, porque também é palavra prometida e nós cremos. Coloque a mão no teu coração e ore comigo. Senhor Jesus, recebemos a tua palavra como vida, recebemos a tua palavra como luz, recebemos a tua palavra como profecia, Deus. Palavra que nos traz, ó Deus, o alimento, palavras que nos fortalecem na fé. E a tua palavra é viva e fiel. Ela nos alimenta de dia e de noite. E ela é espada de 2 gumes. Ela corta quando ela entra
e ela corta quando ela sai. Nós temos essa palavra como salvação, palavra de salvação e palavra de vida eterna, Deus. E nós queremos, ó Deus, guardar ela no nosso coração para não pecar contra Ti. Meditar de dia e de noite, como o Senhor falou, Josué, não aparta da tua boca esta palavra de vida. Antes, medita nela de dia e de noite, e tudo que você pensar e fazer, você vai ser bem sucedido. Nós não queremos ser uma igreja anêmica, Senhor. A tua palavra é vitamina. Nós não queremos ser a igreja fraca, Deus. A tua palavra é fortificante. Nós queremos ser uma igreja viva, fiel, fortalecida no Senhor e na força do teu poder. Tu és um Deus de palavra, de promessa e de cumprimento dela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor e depois ministramos a bênção apostólica. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Coloque seus olhos diante do Senhor. Mude a tua visão. Se você está olhando para a pandemia, pare de olhar para a pandemia. Coloque os teus olhos no Senhor. É de lá que vem o teu socorro. Aleluia. Receba a bênção apostólica. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a doce comunhão do Espírito de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, seja hoje, seja todos os dias, até a volta de Jesus. Fique abençoado, fique abençoada, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe, Deus te proteja. Amém.